Você que está acompanhando a programação das emissoras da Fundação Espírita André Luiz, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, vai acompanhar agora um bate-papo. A gente vai falar sobre o estudo dos Evangelhos de Jesus e qual a necessidade de estudarmos os Evangelhos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita e um projeto que está sendo levado às casas espíritas e ao movimento espírita em geral. A gente vai conversar hoje com a Marisley Brasileiro. Tudo bom, Marisley? Escritora, palestrante, tem doutorado em Ciências da Religião e vai estar aqui discutindo junto comigo e o Emílio sobre essa questão da necessidade do estudo do Evangelho. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também o Emílio Brasileiro, também escritor, palestrante, já esteve aqui no Manhã Boa Nova participando com a gente na programação da rádio e da TV. É um colaborador, vamos dizer assim, da FEAL já há algum tempo, sempre vem visitando, participando de entrevistas, de programas. Seja bem-vindo, Emílio. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade. Um prazer, Cláudio, estar aqui com você e com o nosso telespectador, nosso ouvinte. Legal. Antes da gente começar para falar sobre o trabalho de vocês, né, e como é que vai ser toda essa estrutura do curso do Evangelho para conhecer Jesus, como é que você se tornou espírita, Emílio? E qual é o seu trabalho hoje no movimento espírita? Olha, eu me tornei espírita aos 8 anos de idade. Mas nessa época eu ainda era coroinha da igreja, né? Eu trabalhava junto com o padre, ou seja, eu tenho muito carinho pelo padre José da Rocha Bruno, com quem me acolheu. Então eu comecei a minha atividade religiosa no ambiente católico. Depois, 8, 9 anos, começamos a frequentar o centro espírita da cidade do interior da Bahia, chamada Irará, né? Irará, Bahia. Então frequentamos o centro espírita A Caminho da Luz, que foi fundado pelo senhor Elísio Santana e José Rafael, que eu sempre chamava de tio Elísio e tio Rafael. Hoje a nossa atividade, ela está ligada à questão das obras, produzimos obras, atividade doutrinária, aqui no Brasil e fora no exterior, atividade assistencial, atividade social e atividade educacional junto às faculdades, junto às instituições de ensino superior de Goiânia. Então, nós estamos muito ligados a essa iniciativa. Não, eu nem me considero, Cláudio, escritor. Tá. Porque o escritor, ele tem umas certas características que eu não tenho. Eu me tornei escritor porque eu entrava em livrarias procurando livros e como eu não achava esses livros, disse, então vamos ver se eu dou conta de produzi-los. Então as obras que eu já publiquei, que eu já escrevi, foram obras que eu sentia falta no ambiente espírita, né? E a gente pode depois falar um pouquinho sobre elas nesse sentido. Quantas obras no total? Olha, cerca de 20 obras. Cerca de 20 obras. Junto com a Marisley, né, obras em separado. E foi assim. Então o escritor nasceu de uma carência do leitor. O leitor Emílio entrava na livraria, procurava um livro, não encontrava, e aí eu entrava no desafio de produzir. E com isso eu fui escrevendo, eu fui à escola e aprendi. Que legal. E você, Marisley, como é que se tornou espírita e hoje, dentro do movimento espírita, como é que é a sua atuação? A minha história é um pouco mais romântica, né? Eu me tornei espírita, eu era evangélica da Assembleia de Deus. Então, quando conheci Emílio lá na biblioteca da Faculdade de Direito, lá da Universidade Federal de Goiás, ele discretamente, né, sem impor nada, me apresentou. Primeiro acho que foi o Evangelho, não, foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, aí me presenteou, e eu era presidente de mocidade, né, na igreja, mas era muito questionadora. Então, quando eu li o Livro dos Espíritos, foi amor à primeira vista, né? Então foram dois amores à primeira vista, ele e o Livro dos Espíritos. Então eu li de forma muito crítica, comparei, né, com o que eu já havia feito a leitura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Li também o Evangelho segundo o Espiritismo, fui lendo as obras e não vi ali nada que
que falasse o contrário do que Diferente. Diferente, o contrário do que eu entendia, né, na época. E fui me tornando espírita aos poucos e, de certa forma, muitas dúvidas que eu tinha foram respondidas. Mas a questão é que eu já tinha uma mediunidade muito aflorada, né, não compreendida, e então a doutrina me ajudou a entender as visões que eu tinha, o que eu ouvia, o que eu sentia, né? Eu já havia escrito praticamente um romance com todos os personagens que me viam à mente, as histórias que aos 12 anos eu escrevi esse livro. Que legal. Que foi queimado, né? Então, assim, e depois, quando eu conheci Emídio, aí que eu contei para ele, ele falou, pode reescrever, que isso é uma história. Você que queimou? Fui eu que queimei, né? Tipo, eu fui orientada a queimar, que era a obra do outro, né? Entendi. Então, mas aí eu reescrevi, inclusive essa obra, né? Que foi publicada por uma editora aqui de São Paulo, ela foi publicada nos Estados Unidos, já foi traduzido para o inglês, foi publicado, foi Madeleine, um passado em Paris, né, que acontecia justamente na época de Kardec. É um romance espírita, e então ele foi traduzido para o inglês e foi publicado nos Estados Unidos por um amigo nosso que mora próximo a Nova York. Então, assim, e hoje... Então já são 8 romances, né? Tem livros também que legal. Técnicos, né, da área da saúde, eu sou enfermeira. Então, tem livros que somam aproximadamente 14 obras. 14 obras entre romances e livros técnicos científicos, né? E livros em parceria com o Emídio também, que são os livros sobre sexualidade. E eu faço palestras, né? E nós estamos aí com esse projeto de implantar o estudo sistematizado dos evangelhos de Jesus nas casas espíritas de todo o Brasil, depois partir para a América Latina, América do Sul e até que isso chegue ao mundo todo. E como é que vai ser esse projeto, a implementação dele? Terá a parte presencial? Vocês estão falando aí de expandir para o mundo todo, também vai ter online? Como é que as pessoas vão acessar esse projeto e esse estudo? Olha, esse estudo ele foi dividido em 2 partes. Em 2000, nós lançamos uma obra intitulada O Livro dos Evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João reunidos num só. Então, quem lê o Livro dos Evangelhos não precisa ler os 4 em separado. Porque às vezes a pessoa lê Mateus e tem ali detalhes de algumas passagens da vida de Jesus que Marcos não relata, que Lucas não relata. Então nós unimos os 4. Esse livro inicialmente foi publicado por uma editora, a Lumen, depois agora pela Boa Nova. E ele existe há 20 anos. Né? Mas antes de nós, houve um trabalho semelhante na Igreja Católica pelo bispo Dom Duarte Leopoldo, que exerceu um papel fundamental aqui em São Paulo. Dom Duarte Leopoldo fez uma atividade, fez um trabalho desse. Mas depois a Igreja Católica proibiu esse tipo de trabalho, querendo que realmente os 4 evangelhos fossem lidos e estudados em separado. Então nós lançamos esse livro. Aí a pessoa lê o livro dos evangelhos, com todos os versículos, como se tivesse, claro que tem as referências, onde se tirou de Mateus, de Marcos, Lucas e João, e ali a pessoa tem uma visão global sobre cada episódio da vida de Jesus. Esse foi o primeiro momento. Agora nós concluímos uma obra, Cláudio, intitulada Tratado dos Evangelhos, que na verdade vai sair em 4 volumes. O volume 1 deve ser chamado de Jesus de Nazaré, o volume 2, O Filho do Homem, o volume 3, O Messias, e o volume 4, O Cristo de Deus. Esse trabalho são os comentários dos evangelhos. Nós nos apoiamos em Kardec e no Pastorino. Pastorino fez um trabalho excepcional na sua obra Sabedoria dos Evangelhos, que ele também explica os 4 evangelhos. Então, nós escrevemos esse trabalho,
Levamos 15 anos para fazer esse trabalho. A obra ficou pronta, deve ser lançada. Mas em que consiste o projeto? Não é em ler essa obra. É em o indivíduo conhecer Jesus. Allan Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos qual o tipo que Deus colocou na Terra para que servisse de modelo e guia. E nós sabemos que os espíritos responderam: Jesus. Não que Buda, Lao Tse, Krishna não sejam exemplos, mas esse Jesus de Nazaré é o exemplo maior. Então, a doutrina espírita, ela nos oferece ferramentas para se conhecer com profundidade Jesus. Mas principalmente o porquê de suas ações. Nós conhecemos o Sermão da Montanha, nós conhecemos os seus ensinos, mas precisamos conhecer melhor o seu movimento como atuação, as atitudes dele. Por que ele fez ou deixou de fazer essa ou aquela coisa? Como ele agiu e por que ele agiu? Por que ele reagiu de uma maneira? Por que ele agiu de outra forma? Ou seja, se Jesus é modelo, é modelo em atitude e modelo em orientação. Modelo e guia. O mestre guia, orienta. Mas é um modelo que dá chancela, que dá condições para que os seus ensinamentos sejam validados. Então, o que é que nós precisamos? O que é que nós sentimos falta? Não só no ambiente espírita, mas no ambiente cristão. Num estudo mais aprofundado sobre o comportamento dele. Agora, veja bem, em que ponto a doutrina sai à frente? Exatamente porque a doutrina nos oferece, através do livro dos evangelhos, ou através do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro dos médiuns, nos oferece condições filosóficas, científicas e morais para perceber melhor cada atitude de Jesus. São assim, estão nas entrelinhas detalhes importantíssimos. Então, quando a gente percebe isso, a gente descobre uma outra coisa: o processo do autoconhecimento. O indivíduo se conhece, suas potencialidades, suas limitações. Aí ele passa a compreender o modelo. Olha, o modelo é assim. Agora, como é que esse modelo agiria em meu lugar? Aí vem o projeto aqui da fundação, do livro, né? O projeto do filme, dos passos de Jesus. Ou seja, se Jesus estivesse em meu lugar, como é que ele agiria? Como é que ele seria marido? Como é que ele seria mulher? Como é que ele seria professor? Como ele agiria? Então, são dois tipos de conhecimentos. O autoconhecimento, o conhecimento desse modelo e a união. Ou seja, o que eu posso fazer para imitar ao máximo esse modelo? Eu não tenho poder de cura, mas eu posso levar um remédio. Eu posso ajudar, eu posso curar. É o que a Fundação, as Casas André Luiz fazem, né? Ou seja, é que essa instituição faz, que é um modelo para todos nós em todo o país. Ou seja, eu não tenho poder de fazer isso ou aquilo como Jesus tinha, mas eu posso colaborar dessa forma. Dessa forma, você entra no fluxo da lei natural e age de acordo com a lei, porque Jesus estava perfeitamente alinhado com as leis de Deus. E, em consequência disso, a gente chega ao ensino maior, de passar a amar a Deus realmente, de passar a amar o próximo. Então o processo vem de conhecer a si, conhecer o mestre, unir esses conhecimentos, adaptar esse conhecimento do modelo à nossa realidade e, a partir daí, buscar esse amor maior a Deus e ao nosso próximo de forma incondicional. Você falou em adaptar esse modelo à nossa realidade, Marisley. São 4 evangelhos de 4 homens, mas a gente sabe que a maior parte do público frequentador de casa espírita são mulheres. Dá para adaptar a linguagem feminina ao evangelho? Dá perfeitamente, principalmente porque... Mas é uma excelente observação, porque a linguagem que Jesus utilizava era uma linguagem atemporal, era uma linguagem... para todas as idades, inclusive para todas as crenças, porque ele chegava a linguagem chegava aos judeus, chegava aos romanos, e à medida que o cristianismo avançava,
ele atingia diversos povos, como atinge, né, diversos povos. Mas se nós pegarmos ali a essência do Evangelho de Jesus, né, a Boa Nova, o Reino dos Céus, as Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, o núcleo central ali, o Pai Nosso, nós vamos perceber que a linguagem de Jesus, ela é para o Espírito. E quando ele fala amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com o teu coração, com todas as tuas forças, o maior exemplo de amor que a gente conhece, que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor de mãe. E o amor que Jesus demonstrava e demonstra pela humanidade é um amor, é um amor feminino. Sem querer puxar a sardinha para o lado das mulheres, mas o exemplo do amor feminino, da abnegação, de buscar aquele amor transparente, justo, correto e entregue, é um exemplo de nível evoluído de convivência, né? A gente percebe às vezes, né, nos noticiários, aí trazendo um pouco para a realidade atual, que muitas vezes, se você for somar nos noticiários, você tem a violência do homem contra a mulher, do homem contra a criança, até profissionais de nível superior que se esperam um cuidado e uma atenção praticando um tipo de violência. Tá? E você poderia se perguntar, mas por que as mulheres não devolvem tudo isso? Porque elas não são treinadas para devolver revidar essa violência, revidar, porque é como se o feminino não tivesse ali uma sacola de maldades. Então tá ali o masculino fazendo a maldade e a mulher não tem essa sacola repleta de maldades para devolver. E a essência do cristianismo não é o vitimismo. É justamente o doar a outra face, é o amar incondicionalmente, é se colocar na cruz não como vítima, mas para dizer, olhe, enxergue, se conheça a ti mesmo e veja o que você pode fazer para evoluir. Então, não quero dizer aqui que o mundo precisa se tornar feminino para ser um mundo evoluído. Mas o Evangelho de Jesus, ele perpassa por todo esse bem-aventurados os puros de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os justos. Então, todo o trabalho do Evangelho de levar Jesus, não só ele como modelo, mas de levar os ensinamentos de Jesus a todos os locais, o ide e o pregai, não é atrair a população feminina. É atrair qualquer indivíduo que não tenha esse tônus vibracional de evolução. Também não quero dizer que as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Sim, entendi. Né? Eu não tenho dados científicos para isso, mas eu tenho dados científicos e evidências sociais que comprovam que esse comportamento feminino de não revidar, de não ter um arcabouço de maldades para devolver, de amar incondicionalmente, de doar-se para o outro, é um exemplo que poderia e deveria ser seguido, né? Mas o que nós temos no passado é um acumulado de fatos históricos de guerra, de posse pela terra, de posse pela mulher e lutar contra quem? Contra outros homens que vão tomar. Então nós temos que tomar realmente um chá de evangelho de Jesus para conseguirmos evoluir um pouquinho. Já conseguimos bastante com algumas leis, né? Mas precisamos evoluir mais. Por isso nós precisamos de mais Jesus aí em todos esses ambientes. Agora, Emídio, a gente sabe que o movimento espírita ele tem várias vertentes, várias visões, e uma delas diz o seguinte: o espiritismo ele não deveria ser uma religião, e sim uma filosofia e mais ciência. E muitos chegam até a ter críticas muito fortes, né? Por exemplo, o Kardec errou em publicar um evangelho segundo o espiritismo. Tem muitos espíritos ligados à igreja na codificação. Então tem uma parte do movimento espírita que não aceita muito bem quando se fala evangelho, até por toda a trajetória que a igreja
tem na história humana e por aí vai. Como é que vocês vão encarar esse tipo de situação? Olha, a partir do momento que os espíritos superiores informam a Kardec que Jesus é o modelo mais perfeito que já existiu, a gente tem que buscar a fonte. Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém sabe se eles realmente foram os autores desses evangelhos. Mas esses 4 evangelhos foram muito bem escritos, trabalhados, com fontes históricas, inclusive. E ali tem realmente um acervo que nos leva a entender por que ele é modelo, né? É evidente que uns podem pensar de uma maneira, podem pensar do outro. A questão é que, se é modelo, vamos seguir o modelo. Então, a parte religiosa do Espiritismo começa com essa pergunta 625. Se é modelo, vamos buscar a fonte, a história desse modelo. O que esse modelo fez que nós deveremos fazer, já que é uma referência que chega até nós, né? Então, a doutrina espírita, ela tem ferramentas, instrumentos maravilhosos para compreendermos esse modelo, compreendermos essas parábolas. É evidente que cada núcleo vai interpretar de uma maneira, de outra maneira, e precisamos respeitar as opiniões. Cláudio, cada parábola pode ser interpretada de diversos modos. Sim. Não só de uma maneira. E aquele que interpreta de uma maneira diferente da outra terá de respeitar essa interpretação, não é? Longe de nós dizermos assim, olha, essa obra aqui... Então, é como o professor Hermínio Miranda sempre dizia, o Espiritismo começa com Kardec e não termina com ele. Então, o Espiritismo é ciência? É. Porque a ciência busca explicar o como. O Espiritismo é filosofia? É. O seu primeiro livro foi filosófico, porque explica o porquê, o que, para quê, o objetivo. Agora, o Espiritismo é religião? Também é. Por quê? Está vinculado ao modelo. Então, se está vinculado ao modelo, qual foi o propósito do modelo? Aproximar a criatura do Criador. O grande objetivo do modelo foi amar a Deus. Religião é isso, religar a criatura ao Criador. Agora, muitas vezes o processo religioso passa por dogmas, e aí a doutrina espírita ela não entra nos dogmas, né? Não podemos confundir religião com dogma religioso. O dogma religioso é uma coisa, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A religião é uma coisa muito pura, muito santa, independe. Eu conheci a irmã Dulce na Bahia e realmente foi uma mulher, um espírito superior, né? Um espírito superior. Uma alma diferente. Uma alma diferente. E existem almas diferentes em todos os caminhos religiosos, em caminhos não religiosos, almas diferentes, até aquelas pessoas que se dizem, eu sou ateu, se dizem, não acreditam em Deus, mas que têm o exemplo, né? Então Jesus enalteceu muito o comportamento, enalteceu muito aquele que age de acordo com as leis divinas. Agora a gente respeita, olha, a pessoa, eu não acho que o Espiritismo seja uma religião, tudo bem, não importa se a nomenclatura, eu acho que o Espiritismo é só religião, não é ciência, tudo bem. Temos que sair um pouco das guerras das palavras, das definições, das nomenclaturas e entrarmos no que é principal. O principal é o comportamento. O principal é agir de acordo com respeito profundo ao outro. O princípio do amor é o respeito, né? Se existe o respeito, se existe o carinho, se existe a compreensão, se existe o perdão é o exercício mais difícil que Jesus nos propôs. Sim. Né? É o mais difícil. Perdoar é ter compaixão mesmo. Aí é interessante, eu deveria entender que a pessoa não sabia o que estava fazendo. É o que Santo Agostinho dizia, né? Se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo, né? Não é isso? Então, a gente precisa respeitar essas diferenças. Uns dizem, eu não acredito nisso. Tudo bem. O importante é o que eu posso tirar dos exemplos de Jesus, dos ensinos de Jesus para a minha vida, para que eu possa me superar a cada dia. É isso que importa. Sim. Marisley, esse projeto ele já está em andamento em algum local? Vocês ainda vão iniciar uma fase de teste, experiência, para depois poder expandir isso para outros locais? Como é que está isso? Bom, veja bem. Durante a pandemia, principalmente início de 2021, nós fizemos um piloto, fazendo um estudo com um pequeno grupo, de forma remota,
onde a cada semana um tema dessa fusão dos 4 evangelhos, um tema era estudado, né? A ideia era verificar a parte criativa, né? Porque às vezes apenas uma pessoa sentada, falando, ou então assim, apenas a parte de vídeo, talvez com a era da tecnologia, né, com a juventude aí que está sempre acostumada a ver uma dinâmica, né, de imagens, né? Então, deu para a gente perceber, né, deu para a gente perceber que o Tratado dos Evangelhos é o tema a ser passado. Bom, o conteúdo é esse, né? Então, mas pode ser contextualizado com algum caso, algum momento que esteja acontecendo. Então, esse piloto foi feito assim, com um grupo de pessoas, né, que pudesse fazer esse estudo, e a partir daí a gente percebeu que bastaria inserir um pouco mais de criatividade para atrair. Essa seria para atrair um público maior, né, ter uma adesão maior, né, do público. Afinal, essa é a ideia, né, o Ide Pregai. Então, essa seria a parte remota, e a parte presencial seria, inicialmente, primeiro em instituições próximas e depois em capitais. Aí, depois das capitais, a gente poderia pegar 1 ou 2 cidades, isso aí a gente ainda está analisando. Porque hoje, com a tecnologia, a gente sabe realmente que você não precisa estar em todos os locais, Sim. Né? Subir e descer as montanhas, né? Mas hoje é possível você levar esse material a essas pessoas no formato EAD, no formato ensino à distância, porque na verdade é assim mesmo, né? Com uma interatividade de atividades que seriam atividades para as crianças, atividades para os jovens, atividades para grupos de estudos, atividades até para famílias, é algo que a gente estava pensando, para grupos de famílias, né? Porque às vezes não há formação de grupos familiares nas casas espíritas, mas é preciso ter um momento onde a família ali possa se reunir e estudar aquele processo, né? E indo também com algumas dicas para os gestores das casas espíritas para a implementação desse processo. Então, é uma rede onde o indivíduo, qualquer um que participar desse estudo, ele pode acessar o conteúdo, pode acessar, não seriam aulas, né? A gente não chama de aulas, né? Seria um conteúdo interativo. Entendi. Então, ele vai ficar disponibilizado em uma plataforma, é isso? E as pessoas vão poder acessar a qualquer momento? Ou terá também aulas ao vivo, por exemplo? A ideia, inicialmente, é ter aquele horário onde ele possa acontecer ao vivo. Mas, com certeza, provavelmente vai progredir para uma plataforma onde isso vai ficar gravado e a pessoa pode acessar no momento que for melhor para ele. A gente sabe, né, da correria no dia a dia, mas é algo realmente que fique atemporal e permaneça ali. O importante é ela ter, além disso, ela ter o livro em mãos também. Apesar de a gente falar, hoje a leitura é virtual, mas ainda as pessoas querem gostam de ter o livro físico ali na mão para estudar, para arriscar, para anotar. Eu acho que a gente pode contribuir mais com isso também. A editora M vai publicar esses 4 volumes. Evidente que eles vão ajudar muito. Agora, uma curiosidade. Esse livro já foi publicado nos jornais. Toda semana, ao longo de 15 anos, um jornal de grande circulação em Goiás, chamado Diário da Manhã. Sempre aos domingos, o Diário da Manhã publicava o texto do Evangelho e os seus comentários. Então, eu diria que essa obra é o resultado de todos os textos, todos os artigos que o jornal Diário da Manhã publicou. Estudávamos, apoiados, evidente, em várias obras. Então surgiu daí. Vou pesquisar para achar. Se você digitar no Google lá, Mídia Brasileiro Diário da Manhã, você vai ver alguns desses artigos lá. Então são textos validados. Validados, já foram. E muita gente espírita, o antigo bispo de Goiânia, amigos nossos pastores, pessoas de várias camadas religiosas, leram esses textos. Então a obra já foi lida pela população goiana. E foi através desse feedback, desse retorno, que surgiu a ideia. Ou seja, por que a gente não reúna em livro, né? Reúna em livro
ou seja, para que a gente possa ter esses artigos. Então a ideia inicial foi, toda semana, o filho do dono do Diário da Manhã assistiu uma palestra nossa no Centro Espírita Irradiação Espírita Cristã, que é o maior centro espírita lá de Goiás. Conheço. Né? E aí ele falou, por que você não escreve para o nosso jornal? Aí eu falei, tá bem. Aí eu comecei a escrever sistematicamente do início ao fim, até que concluímos a obra, esse trabalho em 2019. Né? E esperamos que um dia a editora Mundo Maior também possa publicar, por exemplo, outras obras nesse sentido, porque aqui é um sonho, né? Isso aqui nós gostaríamos de ter essa oportunidade de contribuir com a editora também. Então veio daí. Então a coisa foi o processo, publicação do jornal, o feedback, olha, publica em livro, agora sai em livro, por que não a Casa Espírita ter esses livros, ter esse livro, para facilitar. O livro vai ser um elemento facilitador, para que o indivíduo possa, a partir dali, melhorar mais ainda as interpretações. Né? Você pode ter acesso pelo Google desses artigos. Vou procurar, eu gosto desses artigos, e você vai ver outros jornais. Como está a linha dos artigos. Se você quiser, Cláudio, eu posso mandar para você os originais, eu posso mandar para você o arquivo completo da obra. Né? É evidente que a editora não vai... Né? Eu posso mandar porque você é um formador de opinião, trabalha, estuda o Evangelho, para que você veja como é Inclusive, a obra passou por aqui, os editores, os consultores, o Conselho Editorial aprovou a obra, não é? Você sabe como é difícil a questão mercadológica, né? Uma obra de 800 páginas. Não é fácil. Né? Por isso que a gente vai dividir mesmo em 4 volumes, porque fica fácil de colocar nos clubes de livros, entendeu? Já tem previsão do primeiro? Eu acredito que esse ano, o seu Arnaldo, a editora M, disse que esse ano deve sair o primeiro volume. Mas eu posso te mandar o livro para você conhecer o trabalho. E foi o resultado do jornal, ou seja, eu sou um devedor, tanto que lá no livro eu coloco uma gratidão ao seu Batista Custódio, que abriu o caminho, nunca limitou páginas para mim, entendeu? Mas eu sempre fazia de maneira que não passasse de 2 laudas. Cada texto não passa de 2 laudas. Para serem textos objetivos, com linguagem acessível, clara, porque para passar no jornal tem que passar pela linguagem, né? Sim, tem a linguagem jornalística. Então nós passamos por esse crivo também. Agora eu percebi que você é muito ligado à questão da comunicação, né? Você está falando aí do jornal, que é a mídia impressa, está aqui na TV, no rádio. Quando que isso entrou na sua vida? Falou, não, eu tenho que me comunicar por esses meios de comunicação. Foi algo assim pensado ou que surgiu naturalmente? Surgiu naturalmente. Eu acho que surgiu mesmo quando eu vi o primeiro artigo de um grande jornalista lá de Goiânia chamado Javier Godinho. Ele publicou na época uma matéria sobre o nosso primeiro livro, que nós lançamos em 88, Um Dia em Jerusalém. Então, quando eu vi o jornal publicar e o seu Javier divulgar o nosso livro, eu fiquei animado. Depois ele pegava textos desse livro, Um Dia em Jerusalém, e naquele tempo existia um programa às 6 horas chamado Hora do Ângelus, divulgado pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo. E sempre ele colocou todos os textos várias vezes desse livro no programa Hora do Ângelus. Então eu comecei. Aí fui convidado pelo Juquinha, presidente da Radiação, para participar de vários programas, muito novo, 24 anos ali, participar dos programas do Evangelho no Lar. Então, aos poucos, os meios de comunicação foram me atraindo, não é? E eu tenho o maior amor por tudo. Olha, Cláudio, eu sou muito grato. Eu digo sempre, se não fosse o Diário da Manhã, não sairia a obra. Porque motiva a gente. Você vê que a cada domingo você publica o livro, o trabalho está ali, o feedback. Olha, eu li o artigo, gostei do artigo. Isso anima a gente. O elemento motivacional para publicar esse trabalho foi o Diário da Manhã. Que legal. Porque, você veja, eu trabalho em 5 faculdades lá em Goiânia, com as atividades extras. Ou seja, de domingo a domingo nós temos atividades. Ainda ter tempo para publicar um texto dessa natureza, eu tinha que ter essa motivação
do jornal. Então, sou assim um devedor imenso ao Diário da Manhã, ao estímulo das rádios que tem lá, da televisão, a televisão Anhanguera, por exemplo. Quando nós lançamos os livros Sexo, Problemas, Soluções, as obras sobre sexualidade, eu emarizei também as obras sobre comportamento emocional, sobre educação emocional também, o apoio da mídia. Esse trabalho saiu no Fantástico, tem tudo lá no YouTube. Se digitar o nosso canal TVTube Vídeos, tem lá o Fantástico divulgando nossa pesquisa, 3 vezes divulgando o comportamento sexual do brasileiro, as dúvidas do povo brasileiro. Então eu sou um devedor, eu tenho um carinho imenso pela mídia, pelos jornalistas, por todas aquelas pessoas que nos deram e nos dão apoio. Que legal. Marisley, um casal que tem o livro, que tem a doutrina espírita, né, em comum, em algum momento tem alguma rusga assim de casal, aquela coisa normal, ou não? Vocês já estão num nível assim espiritual que não existe mais isso? Olha, nós estamos casados há 32 já, né? 32 anos. Sim, tivemos rusgas, temos os conflitos, né? Conflitos de interesse. Mas eu respondi essa pergunta há um tempo, há poucos dias, né? Ele estava fazendo uma palestra. Eu acho que o que muda com o tempo, com a evolução, é o tipo de conflito. Então, a imaturidade, né, do início da vida, né, nos primeiros anos, né, de casar, a imaturidade é o que aumenta a temperatura do conflito. Eu percebo isso. Então, hoje, uma coisa que nós sempre fizemos foi o diálogo. Então, a gente não deixa a chapa esquentar demais. Então, teve uma pequena mudança, uma contrariedade, uma coisa assim. Nós já conversamos, dialogamos, ele expõe, eu exponho. É diferente, a exposição é diferente da imposição. Eu acho que essa é uma das questões, né? Então, eu exponho aquilo que me incomoda, ele ouve, ele expõe o que me incomoda, eu ouço. Em vez da gente esquentar, ou seja, de utilizar de desrespeito para resolver aquela questão que é desconfortável, a gente faz o diálogo, conversa, então ouve, né? Ele costuma dizer que eu sou mais ouvinte, ele é o mais falante, mas eu acho que quando eu disparo a falar também, né? Aí ele fala, não, pera. Né? Então, assim, aí vem os filhos, o estresse do trabalho, nós temos um casal, Vinícius e Genuci, lindos, né? Já temos uma netinha, a Cecília, né? Então, assim, nós dois somos professores universitários, nós dois somos escritores, trabalhamos muito, escrevemos também, temos o nosso momento, né? Então, se ele está lá naquele momento dele, eu não me incomodo, se eu estou no meu momento, ele não incomoda. Então, a somatória do respeito, da responsabilidade, do carinho e da tolerância são elementos essenciais. E eu acho que isso a gente foi trabalhando com o tempo, né? Mas acho que não existe nenhuma receita assim, né? A receita é evolua, né? Então ele sempre falou, estou evoluindo, se quiser, então me acompanha. Então lá vai eu, né, estudar para poder acompanhar. Agora, como ele tem uma certa projeção, tá no rádio, na TV, escreve em jornal, tá sempre sendo convidado, em algum momento ciúme bateu assim, vendo o assédio em cima? Imagina, eu fiquei assim, opa, eu tenho que acelerar o passo aqui, porque o homem tá indo, tá subindo, eu tenho que acelerar e correr, né? Pelo contrário, eu sempre o estimulei, e ele sempre me estimulou também, né? Cresça, se desenvolva, corra atrás. Então, a gente sempre falou que lá em casa quem manda é quem? É o bom senso, né? Então, olha, as alunas, às vezes, né? Vamos contar. Ele é professor universitário, às vezes ela, professor, querido, dá um abraço, tudo. Eu passo e só falo assim, devolva limpo. Né? E vai. Que geralmente, quando o marido é professor, a mulher tem um certo ciúmes. Mas ela também tem uns alunos, Cláudia, que passa, quando ela passa, fala assim, minha deusa. Pronto. Olha, veja bem, a Marisley foi um espírito que veio à Terra com um dos objetivos, me ensinar a ser humilde.
Se eu tenho a facilidade da projeção, ela é para poder acompanhar o nível de evolução. Ela é um espírito mais evoluído do que eu. Eu tenho consciência disso. Né? É uma pessoa mais dócil, é uma pessoa que aceita mais certas realidades. Então, eu venho me tornando um ser humano melhor. Eu me tornei um ser humano melhor depois que Deus colocou a Marizei no meu caminho. Então, eu estou dizendo isso e é a verdade. Nem a questão da projeção, da fama, isso não demonstra evolução espiritual, né? Isso demonstra que a pessoa tem um compromisso com a sociedade, né? Mas ela realmente foi uma educadora, a cada momento me ajuda muito, né? Mas é um processo de aprendizado, né? É evidente que ela se preocupa sobre alguns pontos. Agora, o marido em si, marido é coisa chata, marido é ciumento, marido é cobra, né? Marido cobra, marido é isso, marido aquilo. Mas tem um momento que você tem que deixar um pouco de ser marido. Você tem que ser amigo, você tem que ser pai, você tem que ser irmão, companheiro de jornada. Outro dia eu disse para ela e repito, essa pessoa que está aí é o ser humano mais interessante que eu já conheci. É o ser humano mais interessante que eu conheci. Depois dela aí vem irmã Dulce, vem minha mãe, aí vem muita gente boa, né? Mas um ser humano mais interessante que eu já conheci e que é uma mestra de humildade. É uma mestra de resignação, é uma mestra de paciência, é uma mestra que... Ela tem uma virtude que eu não tenho. Como ela sabe mediar conflitos. Impressionante. Ela foi coordenadora de cursos lá, aluno vem de um jeito, vem de outro. Como ela sabe colocar o indivíduo no seu lugar sem humilhar. Isso é muito interessante, eu estou aprendendo ainda. Espero que eu conclua essa lição. Viu? Pela voz dela e a postura dela dá para perceber. Imagina, eu falo que eu sou só a cauda desse cometa aí agora. Obrigada. O Emídio, você acredita que os evangelistas tinham a real dimensão de quem era e o que era o porte de um espírito como Jesus? A real não. Nem nós temos essa visão real. Jesus ainda, estudando os evangelhos, Cláudio, eu descobri que Jesus ainda é um grande desconhecido. Não precisamos descobrir Jesus. No primeiro momento, o Espiritismo foi o fenômeno mediúnico levando à questão doutrinária. Agora passamos por um momento que é edificar centros espíritas, edificar a casa onde o Espiritismo vai ser estudado. Nós vamos entrar num outro momento, o momento da redescoberta de Jesus. E ninguém tem melhor conhecimento, tem melhor ferramenta de conteúdo do que o espírita. Com o conhecimento espiritual que nós temos, nós vamos enxergar Jesus de uma maneira bem diferente, muito mais avançada. Então eles não tinham essa dimensão real, mas sabiam que ele era poderoso. Sabiam que ele era o Messias. Sabiam que ele era o Filho de Deus. Agora, a cada momento, eles foram descobrindo um pouco mais o Mestre. Né? Então, até hoje, nós, discípulos de Jesus atuais, a cada dia nós entendemos algo diferente. Olha, impressionante, Cláudio. Eu escrevi a obra, e de vez em quando eu repito, vou fazer palestra, e na palestra eu trato do mesmo assunto diferente de como eu escrevi. É impressionante. Como esse ser é impressionante. Como foi extremamente humilde. Depois que ele ressurgiu, depois da crucificação, depois de tudo aquilo, João narra uma passagem que Jesus estava assando peixe e pão para os seus discípulos que estavam pescando. Quando eles descobriram, olha, aquele Jesus saíram a nado, ou seja, quem pode imaginar Jesus fazendo sanduíche, Jesus sendo a cozinheira, né? Ali, o gastrônomo, quem pode imaginar esse ser, com tanto poder, servindo pão e peixe para os seus discípulos? Só que depois tem uma passagem que aí a gente conhece, né? Aí depois que ele serviu, Pedro, tu me amas, apacenta meus ovelhos. A gente comenta muito sobre essa recomendação de Jesus. Mas antes disso, ele fez algo muito superior à recomendação que ele fez a Pedro, que foi estar ali servindo pão, cuidando do pão
e cuidando e assando peixe para os seus discípulos. Isso é impressionante. Que atitude, né? E o jovem, Marisley, como é que você acredita que ele vai se adequar à estrutura desse projeto, estudar o Evangelho, já que muitas das vezes na casa espírita o Evangelho é passado de uma forma meio arcaica, não é na linguagem do jovem. Aí o jovem hoje está super conectado, tem informação científica muito maior do que quando eu estava na mocidade, por exemplo. Então, para eles ficam difíceis a linguagem que alguns dirigentes passam e a linguagem que eles estão acostumados no dia a dia. Como é que o jovem vai adentrar esse projeto? Cláudio, a receita é a mesma do século II, não vou colocar o 1, né? 2, 3, 4, né? Ali, aproximadamente, e também, principalmente, quando ali em Constantinopla, o cristianismo passou a ser religião oficial ali do Império, onde um grupo se reuniu, e isso está no livro O Guardião do Templo, um grupo se reuniu e pensou, precisamos divulgar isso o máximo possível. Então, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever, né? Então, a música foi a ferramenta, porque a poesia, a palavra, ela foi levada às distâncias através da música, do louvor, do cântico, como queiram. Então, o jovem, em qualquer tempo, ontem, hoje e amanhã, ele será atraído pela música. Não só pelo fato de receber a informação via música, mas é que é algo um pouco mais dinâmico. Então, esse é um fator, a música. E as casas espíritas precisam entender que a juventude, ela é atraída por essa dinâmica. Isso. Nossos filhos participaram do coral. A fase mais intensa deles na casa espírita, tudo bem, evangelização, ok, já estavam ali dentro, né? Mas foi a participação em um coral. Então, a música, ela atinge a todas as pessoas, né? Então, ela leva a mensagem, né? O cântico, se apresentar lá na frente, tocar um violão, um teclado, a música. Então, a música é uma ferramenta poderosa. E aí, quem fala aqui não é a espírita hoje que foi evangélica. Eu continuo, né? O evangelho ele não sai da gente. Sim. Mas essa dinâmica, o jovem precisa dessa dinâmica, dessa energia. E o evangélico trabalha muito bem isso, né? A gente tem as igrejas como a Bola de Neve que... Não falei nada, é você que está dizendo. O teatro também. Né? Jovem teatro. Que sai pela porta ali. Isso. Essa é a segunda etapa. A música, o teatro, a representação. Então, enquanto eu me coloco... Nós temos aí o Nosso Lar, né? Que foi apresentado centenas de vezes até se tornar cinema, filme. Né? Filme. Cinema, né? Então, essa representação, isso é muito importante, porque aquele jovem vai se inteirar da linguagem do evangelho, desde aquele pequeno centro espírita que tem ali 10 frequentadores, 2 jovens, uma criança, ali vai ter um pequeno teatro, onde o evangelho será passado. O estudo, ele realmente precisa ser repensado. Né? Não adianta você fazer um cronograma de estudos e falar assim, venha, senta, lê. Nem a sala de aula da escola municipal da cidade mais distante do planeta usa apenas giz e quadro. Ou sentar e ler. São necessárias dinâmicas, rodas de conversa, casos que sejam colocados e contextualizados, situações, problemas, metodologias ativas capazes de fazer o indivíduo que está estudando ser o agente, o protagonista, ser mais ativo do processo. Nunca o evangelizador deve ser aquele, vamos puxar Paulo Freire aqui agora, né? Deve ser aquele conhecedor com o balde cheio de conhecimentos que vai derramar o evangelho na cabeça daquele que tem o balde vazio. Isso não funciona mais. Quem estiver insistindo nesse modelo, eu sinto muito, mas pode ser que a casa se esvazie. Então, são necessárias metodologias ativas. Para isso, nós temos que capacitar esses evangelizadores, esses gestores, essas pessoas que vão trabalhar nesse processo. Então, para o evangelho chegar, é necessário. O evangelho é o mesmo.
Mas a forma como será colocado é a mesma. É aquele exemplo clássico. Criança não quer comer cenoura. Se você der uma cenoura para ela fala, cara, não quero a cenoura. Você pega a cenoura, corta no formato de florzinha, põe um cabinho, a criança vai adorar a cenoura. Então, ou nós fazemos, Cláudio, essa mudança imediatamente, ou nós teremos muita dificuldade para levar, para que as pessoas acessem a doutrina espírita. Porque o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a base, o arcabouço, o núcleo central, é o Evangelho de Jesus. Mas a doutrina espírita, ela trouxe não uma roupagem, mas uma reestrutura para espíritos que exigiam um pouco mais de compreensão, um pouco mais de lógica, para além da paixão. Né? Para além, com todo respeito, para além do aleluia, glória a Deus, e que você me diz, eu acredito e sigo. Não, eu preciso ter uma fé raciocinada, uma fé pensada. Para que isso chegue, temos que ter noção de que quem está assistindo tem um mínimo de inteligência. Então eu preciso fazer isso por meio das metodologias ativas. Verdade. Vocês sabem que além do trabalho aqui na Fundação, a gente faz outros trabalhos com comunicação na cidade. E eu fiz um trabalho com uma menina evangélica que ela deixa mensagens da Bíblia no metrô, em ônibus. E aí me pediram para entrevistá-la. E aí quando ela soube, né, que eu trabalho numa emissora espírita, ela falou assim, eu até acho legal algumas coisas do espiritismo, mas eu acho que é uma religião de velho. Aí aquilo eu falei, interessante esse seu ponto de vista, né? E ela tinha 20 anos, né? Tem 20 anos. Então, enquanto as igrejas evangélicas estão lotadas aí com jovens, né? Com as bandas, né? Com os corais e por aí vai. E ela tocou nesse ponto e falei, eu vou abordar mais isso aí na programação, que realmente o centro espírita está muito envelhecido. Emílio, quem quiser te chamar para palestras, eu não sei se você está ainda presencial, já fazendo presencial ou só palestra online, e quiser saber mais desse projeto, como é que entra em contato com você e a Marisley? Pode entrar em contato pelo Facebook, né? Nós temos a rede social Facebook. Pode mandar um e-mail para mim, emidio@cultura.trd, T de tatu, R de Rio, D de dado, .br. É o nosso e-mail, o nosso contato. E quando você falou dessa convivência com o evangélico, né? Eu tive uma convivência com o pessoal da Universidade Mackenzie aqui em São Paulo. E hoje, inclusive, faz aniversário o meu orientador do pós-doutorado em Ciências da Religião, né? E ele, o tema do pós-doutorado foi Caminhos da Justiça no Evangelho de Mateus. Agora veja, um espírita passando um artigo numa universidade Mackenzie, ligada à igreja presbiteriana. Sim. Ou seja, é impressionante como os teólogos se respeitam. O teólogo evangélico, o teólogo católico, o teólogo espírita, o estudioso das escrituras, ou melhor, os estudiosos das escrituras se respeitam. Né? Que legal. Essa diferença, essa briga de torcida organizada, isso está num plano inferior. Porque no plano do estudo das escrituras, eu recomendo, por exemplo, a obra do Norman Champlin. O Champlin foi evangélico, publicou essa obra que trata todos os versículos do Antigo e Novo Testamento da Bíblia comentados. E com a visão muito favorável à reencarnação. E alguns evangélicos até dizem, mas o Champlin é espírita. Nunca foi espírita. Sempre ele foi evangélico. Então essa convivência com pessoas de outros rótulos é muito interessante. Lá em Goiânia, por exemplo, no Irradiação, já foram padres fazer palestras no Irradiação, no Centro Espírita, pastores no Centro Espírita. Teve um padre lá que chegou e disse, pois eu estou vendo algumas fiéis alguns fiéis ele usou um termo, né, que vai lá na minha igreja que está aqui no Centro Espírita, né? Então, nós estamos caminhando para fraternidade, esse respeito. É o ecumenismo respeitoso. Olha, você não acredita em reencarnação, mas você pratica a caridade. Não é? Ou seja, você não acredita em Deus, mas você respeita o ser humano, você é probo, você
é correto em suas atitudes. Não é? É lógico que a doutrina nos oferece um manancial maravilhoso. Não é? E é como vocês acabaram de dizer aí, nós espíritas temos o que Kardec disse, o senso moral mais avançado. Não é como o Raul Teixeira dizia, né? Espiritismo não é fácil, né? Não é coisa para amador, não, né? É para profissional, ou seja, é para o espírito que realmente precisa de determinado conhecimento para sair do seu estágio de estagnação espiritual, né? O espiritismo vem com essa proposta, entendeu? Então, eu diria assim, nós precisamos abrir os corações para realmente acolher pessoas de todos os vieses, de todas as religiões, de religiões não cristãs, não judaicas, né? Esse é o propósito de Jesus. Ele visitou a todos, foi a Samaria, enalteceu o samaritano, gente que não era da cultura judaica, gente que era marginalizada. Acho que um dos grandes exemplos de Jesus é esse: enaltecer aqueles que não faziam parte do núcleo fechado do judaísmo. Como ele foi um revolucionário nesse sentido, né? Sim, verdade. Pô, a gente poderia ficar aqui várias horas. Aliás, você tem que voltar e vamos ver se a gente faz alguma coisa no Manhã Boa Nova, online, né? Para que você fale mais dos evangelhos e fale dessa forma, tanto você quanto a Marisley, porque vocês têm um conteúdo aí que a gente ficaria aqui horas e horas conversando sobre essas questões. Agradecer aqui a Marisley Brasileiro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Esse momento aqui é um momento ímpar, né? Um momento incrível, né? É uma janela onde as pessoas podem se aproximar um pouco mais da doutrina. É um momento para estudo, mas também é um momento um pouco mais lúdico, né? Onde as pessoas podem ter essa percepção. E eu esperamos realmente que esse projeto aconteça, né? Na verdade, somos só instrumentos, né? Que a espiritualidade, né? Que Deus, que Jesus nos utilize para que a sua mensagem chegue ao máximo possível de pessoas. E agradecemos, né? Muito a gentileza dessa casa em nos receber. Tem o nosso Instagram, né? DRA Marisley. Você não falou seu Facebook, alguma vez? Falo. É Emídio Brasileiro. É Emídio Brasileiro mesmo. Isso, pronto. As pessoas encontram ele lá. Tá certo. Gratidão. Emídio, mais uma vez prazer aí falar com você e conhecer, né, a Marisley. Realmente vocês têm um trabalho aí bem bacana e no que for possível aqui dentro das nossas condições, conte com a gente aí com esse projeto. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Quero mandar um abraço aqui ao seu Carlos Carneiro, ao Júlio, né? A todos aqui, a Verinha, a Márcia, a todos os trabalhadores dessa fundação, desse centro espírita, e dizer ao ouvinte e ao telespectador: participem dos trabalhos dessa casa. Participem dos trabalhos sociais, assistenciais, doutrinários dessa casa. Esse centro espírita, essa fundação André Luiz é uma referência, é uma bênção de Deus para todos nós. É uma luz nesse ambiente, né? Nesse lugar. Então, se você está sofrendo por alguma razão, depressão, visitem as casas André Luiz, visite o Centro Espírita Nosso Lar, suas unidades, né? E participem, porque você vai ser acolhido e você vai poder dar o seu melhor para todas as pessoas que necessitam e que dependem da ajuda dessa casa. Então, é interessante, Cláudio, obrigado por abrir as portas para nós. Dizemos também que nós estamos às suas ordens, né, lá em Goiânia, e que Deus continue protegendo você, abençoando você. Obrigado. E que você continue com essa voz terapêutica, né, que nos acalma. Né, vou pensar na ideia. Que nos acalma. Uma voz linda. A primeira vez que eu vi o Cláudio pelo telefone. Gente, que você tem uma voz linda, Cláudio. Né? Não só a voz, mas o espírito lindo, um ser humano maravilhoso. Obrigado. Obrigado, viu? Isso aí. Gratidão a todos. Valeu, Alailson, Rogério Palma. Vamos que vamos.